quarta-feira, assumir o Congresso Nacional. A decisão foi revogada neste sábado. No horário de Brasília, 5h59. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet, www.opovo.com.br. Pontualmente 6 horas. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung. Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung. Comigo aqui no estúdio, Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia. Bom dia, Milton Jung. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Vamos aos destaques desta segunda-feira, 3 de abril de 2017. Aliados do candidato de oposição à presidência do Equador saíram às ruas para protestar contra o resultado da eleição. O candidato governista e ex-vice-presidente Lenín Moreno venceu o segundo turno das eleições com 51% dos votos contra 49% do conservador Guillermo Lasso. A pequena diferença levou Guillermo Lasso a pedir recontagem antes mesmo do anúncio do resultado final, o que elevou as tensões no país. Partidários do líder opositor protestaram em frente à sede do Conselho Nacional Eleitoral após a divulgação do resultado. No discurso da vitória, diante de milhares de simpatizantes, Lenín Moreno pediu que o adversário aceite o resultado da eleição e prometeu trabalhar para todos. Por favor, perdió las elecciones, señor. Acéptelo democráticamente. La campaña ha sido dura, pero de aquí en adelante a trabajar por el país. Todos dije, vamos a trabajar por nuestro querido, amado, histórico Ecuador. Y para poder hacerlo debemos tener paz. Paz, bendita paz. Bienvenida la paz, bienvenida la armonía, bienvenida la tolerancia, bienvenida el respeto. O presidente eleito do Equador é cadeirante há quase 20 anos, quando foi baleado durante um assalto. Lenín Moreno avisou que não vai aceitar qualquer ato de corrupção no governo dele. Quero inaugurar o governo mais limpo da história do Equador. Quero erradicar completamente a corrupção. La del pasado, la del presente y la que se pueda presentar. Que aquellos compañeros que sean designados ministros sepan desde el primer momento que no voy a tolerar ningún acto de corrupción, 6:03. O governo da Colômbia confirmou a morte de 210 pessoas na avalanche que arrasou a cidade de Mocoa, no sul do país. Cerca de 200 pessoas ficaram feridas e estão sendo atendidas em hospitais de cidades vizinhas. O presidente colombiano Juan Manuel Santos visitou a região do desastre e pediu a colaboração dos moradores sobre possíveis parentes desaparecidos. É importante dizer que não temos, neste momento, nenhuma pessoa oficialmente declarada como desaparecida. Y que las personas que tengan seres queridos que están desaparecidos, que por favor se acerquen para identificar a esas personas, porque eso requiere un procedimiento. Es muy importante que las personas se acerquen e identifiquen las personas desaparecidas. E o número de pessoas mortas segue subindo na Colômbia. Já são 250 pessoas mortas nesta avalanche. E nós teremos outras informações internacionais aqui no Jornal da CBN, às 6h32 da manhã, no boletim da BBC Brasil, direto de Londres. 6:04. Senador Renan Calheiros diz que o presidente Michel Temer erra sozinho, porque não houve, e classifica o governo de errático. Em vídeo publicado no Facebook, o líder do PMDB no Senado criticou o texto da terceirização sancionado pelo presidente e a reforma da Previdência em tramitação no Congresso.
A sanção presidencial da terceirização irrestrita e a insistência do governo em fazer essa reforma da Previdência que pune trabalhadores e o Nordeste significa dizer que o governo continua errático. E quem não ouve, erra sozinho. A propósito da reforma da Previdência, ainda hoje aqui no Jornal da CBN, logo depois das 8h30 da manhã, nós estaremos promovendo um debate sobre o tema. O presidente do Conselho Federal de Economia, Júlio Miragaia, e o economista, pesquisador do IPEA, professor da Universidade Cândido Mendes, Paulo Tafner, estarão discutindo este tema com você. Eu disse às 8h30 da manhã, logo depois do Repórter CBN das 8h30. 6h05. O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar amanhã a ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Segundo o Ministério Público Eleitoral, a chapa recebeu 112 milhões de reais em recursos ilegais na campanha de 2014. Hoje, os advogados da petista Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer vão fazer uma peregrinação nos gabinetes do TSE. A defesa de Dilma tem encontro marcado com o relator, Herman Benjamin, para acertar os últimos detalhes antes do início da sessão. O autor da ação é o PSDB, que foi derrotado no segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto. No pedido apresentado em dezembro de 2014, os tucanos acusavam a chapa Dilma Temer de ter cometido abuso de poder político e econômico, recebido dinheiro de propina e se beneficiado do esquema de corrupção que atuava na Petrobras. O PSDB pediu então, caso a chapa fosse cassada, que o TSE empossasse como presidente da República o senador Aécio Neves. Atualmente, o PSDB integra o governo do presidente Michel Temer e detém o comando de 4 ministérios. No julgamento que começa amanhã, o Ministério Público Eleitoral deverá pedir a cassação dos diplomas de Dilma e Temer. Se a chapa for condenada, Michel Temer pode ser afastado do comando do Palácio do Planalto e Dilma poderá ficar inelegível por 8 anos. Os advogados de Temer querem que o TSE separe as contas do PMDBista das contas da ex-presidente Dilma. No julgamento, a ex-presidente Dilma será representada pelo advogado Flávio Caetano e a defesa de Temer será feita por Gustavo Guedes. O que nós temos até agora são 10 delatores, que são 10 criminosos confessos. Isto não vale como prova e não pode ser apto a condenar ninguém. Sem dúvida, o TSE vai dar a melhor solução para o país. Daqui a pouco você vai acompanhar aqui no Jornal da CBN uma entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na entrevista, eu conversei com ele sobre o julgamento da chapa Dilma Temer, entre outros assuntos. Para Fernando Henrique, pelas delações, não há razão para cassar o presidente Michel Temer e a deposição aumentaria a crise no Brasil. Como houve, isso está baseado em dados, delação. Eu não conheço as delações, mas pelo que eu ouvi na televisão, os delatores não incriminaram diretamente o presidente Temer, incriminaram mais diretamente a presidente Dilma Rousseff. A justiça vai ter que averiguar isso, mas se for assim, não vejo razão para alcançar também o presidente Temer. Segundo, a justiça às vezes é morosa, mas isso deixa um incômodo no mercado e na população. Terceiro, não se trata de eleição, a Constituição é muito clara, é o Congresso quem elege. Então, eu não sei se não é pior a emenda do que o soneto. A entrevista completa com o Fernando Henrique Cardoso você ouve logo depois das 7 horas da manhã aqui no Jornal da CBN. Estes e outros destaques você acompanha ao longo da programação da CBN. E como você já percebeu, o Jornal da CBN hoje com uma edição especial à medida que trazemos novidades para você. A primeira você ouve aí ao fundo, é a nova trilha do Jornal da CBN. Sobe o som. Trilha essa composta pelo maestro Tula, que vem nos acompanhando historicamente aí ao longo do tempo também aqui no Jornal da CBN, sempre atualizando esta música no ritmo da notícia. E a segunda novidade você ouviu logo na abertura do Jornal da CBN, aqui ao meu lado, Cássia Godoy. Seja muito bem-vindo ao Jornal da CBN. Muito obrigada, Milton, é um prazer estar aqui. Aliás, eu estou dizendo seja bem-vindo ao Jornal da CBN, mas na realidade, Cássia Godoy já era da casa há bastante tempo. Quando você trabalhou aqui na CBN? Foi meu primeiro emprego como jornalista. Eu iniciei minha carreira na CBN, eu fui estagiária, trabalhei durante 7 ou 8 anos aqui. Estive aqui até o ano de 2006. 2006, então lá se vão 11 anos. Lá se vão 11 anos. Foi uma grande escola e eu sempre me lembrei com muito carinho do período em que eu trabalhei aqui. E você aqui fazia reportagem, foi chefe de reportagem? Eu passei por muitas funções. Eu fui repórter, produtora, editora, durante um período chefe de reportagem. Então eu conheço bastante a estrutura da rádio e venho acompanhando essa estrutura, inclusive evoluindo e mudando
mas mantendo o que ela tem de mais essencial, a credibilidade, né, Milton? Sem dúvida, Cássia. Cássia, que aliás, você que acompanha a programação da CBN, já vinha ouvindo também dentro do CBN Brasil, porque ela, além de estar conosco aqui no Jornal da CBN, estará com você também lá no CBN Brasil, ao lado do Carlos Alberto Sardenberg. E aí, conto eu aqui, a curiosidade, Cássia, que já vinha nos acompanhando ao longo desta última semana também, ao nosso lado aqui, junto com o Tiago Barbosa, vendo como é que era a dinâmica do jornal, como é que funciona o esquema da produção aqui por dentro, reportagem, a participação também das emissoras CBN espalhadas pelo Brasil, ao vivo, enfim, já vinha se inteirando sobre os fatos em tudo que acontecia. Aliás, antes que você me pergunte, Tiago Barbosa segue com a gente também aqui na programação da CBN, envolvido aí em outros projetos, inclusive na área digital. Em breve você terá novidades também com o Tiago Barbosa e a voz dele você vai continuar ouvindo na programação da CBN. Tiago, que esteve durante 6 anos aqui ao nosso lado. Cássia, só que para você continuar no Jornal da CBN, você tem que passar no teste. Opa, vamos lá. O teste é o seguinte: você tem que saber de cor e salteado qual é o e-mail, qual é o Twitter, qual é o link para os nossos ouvintes conversarem com a gente, falarem com a gente, darem a sua opinião. Vamos começar pelo e-mail? Qual é o e-mail do Jornal do CBN? milton@cbn.com.br. Qual é o Twitter? Twitter é o @Jornal da CBN. Tá, e se quiser falar com a gente lá no link? É facinho, você vai lá no Fale com o Âncora, no site da CBN, consegue mandar seu e-mail, chega aqui direto na caixa do Milton Jung. Também dá para fazer isso no nosso aplicativo, no seu celular. Você viu que ela fez direitinho a lição de casa. Essa é a Cássia Godoy. Cássia, vamos em frente. Vamos lá. Agora são 6h11. Para o nosso telefone, o 3066-4030, ou mandando mensagem para o nosso WhatsApp no 981665589. Agora são 6h16. Jornal da CBN. O governo federal pretende publicar ainda nesta semana uma medida provisória que permite a intervenção na empresa de telefonia Oi. Além da mediação nas concessões, a ação também poderá ser feita em autorizações e permissões de infraestrutura. Fontes do governo dizem que o texto será genérico e que a medida será aplicada só quando for necessária. O governo federal deve publicar ainda nesta semana uma medida provisória que vai permitir a intervenção em todos os tipos de concessões, autorizações e permissões de infraestrutura. Um dos alvos é a Oi, operadora de telefonia que está em recuperação judicial. Mas o objetivo do governo é ir além. O texto serviria para todas as áreas, mas o